Assim, amigão, agora é comigo aqui, tá? Agora você vai fazer aquilo que eu quero. Tanto é que o apoio ao Nunes... Pô, o Bolsonaro, há 2 semanas antes dele ser obrigado a falar que ele apoiava o Nunes, ele tava dando uma medalha de imbrochável pro Pablo Marçal. Verdade. Ele tava todo já se engraçando. Todo meninão. Porque quando ele percebeu que, assim, vai perder pra esse cara, porque esse cara, ele é tresloucado e ele não tem nada a perder. Então, quando ele percebeu que o sujeito tava encostando, ele falou, pô, vou pegar pra chamar pra perto. Vai lá dar uma imbrochável, não sei o que, deu uma medalha pro cara, ficou lá, tirou foto, pra 2 dias depois, assim, não, aquela foto não tinha nada a ver, porque aí apertaram ele lá dentro do PL, falou, cara, não, peraí, você não pode fazer isso. Nós fechamos acordo com o Nunes, então você tem que apoiar o Nunes. Pô, agora, no dia da eleição, ele já falando que ele ia apoiar o Marçal. Não foi? No dia da eleição, no dia, olha lá, a medalha. em cada canoa. No dia da eleição. O sujeito contra o Bolo, a covardia do... até o candidato do PRTB e tal. Uma covardia desse nível. No dia da eleição, ele falando isso. Entregando os pontos, sem saber o resultado. Né? Ele falando, não, porque o Pablo é inteligente. Só pra passar. O Tarcísio ficou do começo ao final. O Tarcísio saiu muito bem, inclusive, dessa eleição politicamente. É claro que você pode fazer análises morais, o candidato tem esse histórico e tal, mas ele defendeu, desde o começo, de uma maneira transparente, a candidatura do Ricardo Nunes. Quando o Marçal publicou o laudo falso sobre o uso de cocaína do Guilherme Boulos, o Tarcísio falou, se fosse um país sério, tinha que ser preso. Verdade. Ele defendeu de fato, publicamente, sem ensaboar, sem deixar um pé em 2 canoas, sem dizer que estava fazendo uma coisa e estava fazendo outra, e mostrou um pouquinho de capacidade de se descolar do Bolsonaro. Ele é colado no Bolsonaro porque ele é muito grato pessoalmente ao Bolsonaro pela oportunidade de ter sido ministro da infraestrutura, etc. Mas ele não é chegado, a gente sabe, de bastidor, nessas loucuras aí do bolsonarismo, nesse reacionarismo mais aloprado, nessa incapacidade de ser pragmático em relação a problemas específicos e tal. Então ele tenta se equilibrar nessa corda bamba aí. Vai ter tensão ao longo dos próximos anos, porque quando envolve a família Bolsonaro tem tensão. Eles querem ser os protagonistas sempre, eles querem escolher quem é que pode concorrer com o PT. Então quando vem ali um Ronaldo Caiado, governador de Goiás, diz que vai ser candidato em 2026, o Bolsonaro já olha assim... soltou uma declaração no evento de governador covarde, no dia seguinte disse, não era com ele e tal. Assim. Tô falando, esse sujeito não vale nada. Não é o governador covarde, é o ex-presidente, né? Muitas vezes que usa esses jogos, né? Ele não fala o nome específico, aí depois desmente, ele manda um recado, mas aí se pega mal, se a pessoa dá uma peitada, ele dá uma amenizada. Nessa eleição municipal que virou nacional, por que vocês acham que ela virou nacional? Foi só por causa do grotesco, da cadeirada, ou ela já estava despertando interesse por todo o Brasil? Não, porque daqui saem os grandes players, né? Então, nesse momento, agora, é muito isso, assim. Então, quer dizer, óbvio que o Tarcísio agiu nesse momento em prol da candidatura do Nunes e foi pra cima, foi o único que resistiu e tal, porque, claro, ele tá tentando cuidar do legado dele próprio. Então, assim, é muito mais complicado pro Tarcísio ter o Marçal como um pseudo-aliado, ou às vezes até um adversário lá em 26, do que ter o Boulos, do que ter qualquer outra pessoa. Então é óbvio que o Tarcísio também jogou um jogo em favor próprio, né? Então ele não tava muito escandalizado porque o Pablo Marçal é isso ou aquilo. Ele tava preocupado com a situação dele mesmo. Então assim, não é difícil da gente perceber isso. Por quê? Porque claro que tanto ele quanto o próprio Pablo Marçal e o próprio Boulos até, então assim, entram na disputa em São Paulo. Por quê? Porque São Paulo dá visibilidade e claro que a nacionalização é devida ao 26 estar aí do lado. E todos esses nomes já tinham sido aventados para 26. Então é claro que a eleição vai se nacionalizar, né? Então não se falou de candidatura em lugar nenhum, né? A não ser de São Paulo. Então São Paulo foi nacionalizado. Gente votando lá não sei aonde, lá nos interior, querendo votar no número do Marçal, né? Nossa. Lá no lugar lá é conveniência, né? Porque o Nunes não oferece risco algum pro Tarcísio lógico, de 2026. O Nunes não vai ser
candidato a presidente. Se for, não vai, enfim, não vai se tornar presidente da República. Nem governador. Então já o Marçal tava, já né? tem uma retórica que Não, ele mexe quer, ali. já falou aí, 2023. Que mexe com os brilhos ali. Não, e outra, assim, o Tarcísio é leal ao Bolsonaro. Sim, ponto. Ele já deu mostras e mostras dessa lealdade, né? Então, e agora ele foi mais leal ao Bolsonaro do que o próprio Bolsonaro. O que é mais um sinal da covardia desse sujeito, né? Então, ele foi mais leal ao bolsonarismo, podemos dizer assim, do que ao próprio Bolsonaro. Ele foi o muro de contenção, e olha que assim, eu acho que a coisa saiu muito avariada, assim, né? O que a gente chama de bolsonarismo saiu muito enfraquecido e muito dividido dessa eleição. Eu não sei agora qual vai ser o movimento a ser feito. Eu acho que muito provavelmente vai ser um movimento de conciliação. Então, quer dizer, por exemplo, o que eles falam com o Nicolas Ferreira? Que é esse fenômeno do bolsonarismo que não pensou duas vezes em meter ele a rasteira em todo mundo. Isso foi impressionante mesmo. Eu não acreditava, né? Porque ele é cria, ele tá... Mas assim, era um grito de independência, arriscado. Né? Arriscado, mas era um grito de independência. Mas é porque será que não é porque eles já perceberam que o animal, o leãozão tá ferido e aí isso é lógico, claro, mas imagina não é ferido, é domesticado. Então assim, eles sabem que o Bolsonaro não tem mais condições de liderar nada, acabou, o Bolsonaro está acabado. É uma ideia agora. Acabou, se é que é uma ideia, porque agora também, né? E essas pessoas que têm força nas redes sociais, como o Nicolas e o Marçal, elas se sentem capazes ali de atingir milhões de pessoas, independentemente de padrinhos políticos, né? Então isso vai dando um pouco mais de confiança para atrair um pouquinho aqui e ali, né? Botar um pezinho numa outra canoa, até porque percebe assim, se passar o Marçal, né, que não aconteceu, o Bolsonaro também vai vir pro lado dele e tal, então deixa eu vir para esse lado. Veio esse lado... antes de passar, inclusive. Covarde, muito covarde. Esse lado é mais próximo da retórica que eu tenho, do meu público de rede social e tal. Se eu ficar contra isso, o cara tá medindo ali a temperatura das redes dele, porque é o eleitorado cativo dele que vai garantir o mandato dele e, portanto, a remuneração mensal. É sempre bom pensar que político pensa no dinheiro que ganha por mês, né? Às vezes as pessoas esquecem, porque é muito discurso patriótico, identidade e tal, não sei o quê. No fundo é disputa por boquinha, disso que se trata. Então o Tarcísio já estava acostumado a lidar com o Nunes ali, nessa dobradinha governador e prefeito, não é um cara que ameaça ele, tem, enfim, acordos partidários e tal, tudo é muito conveniente para o Tarcísio. Ele mergulhou fundo e ficou com uma posição mais transparente. Agora, é aquilo, sim. E tem um negócio que vale a pena ser dito, e que a gente até comentou ontem lá na live que a gente fez do MBL, que é o seguinte. Quando você olha os influenciadores marçalistas, porque apareceram vários agora, né? Então, eles têm uma retórica própria. Ele já tem a sua militância, os seus blogueiros. Exatamente. E foi essa retórica própria. Enquanto, né? Ontem a gente ficou reagindo a uma live que esses caras fizeram. Logo depois da apuração, tinha um monte de gente na Paulista, não sei se vocês viram, né? Tinha um monte de gente na Paulista chorando e tal, do mesmo jeito, orando em cima da bandeira, e tal, e gente falando, olha, agora, uma senhora falando assim, agora viramos uma Venezuela. Nossa. A mulher falou isso, falou, acabou, porque eu vou embora do país, porque isso aqui virou uma Venezuela e tal, então tá assim. Mas a retórica do pessoal... tem um rapaz que a cada 3, 4 frases que ele falava, ele dava o Instagram dele. Né? Que é já a retórica marçalista, de você ficar farmando. Ele falava uma coisa assim, então porque, pessoal, a gente tem que buscar, tem que prosperar. Então, se me siga nas minhas redes, aí passava o Instagram dele e tal. Então, essa linguagem, assim, o Marçal, ele não era mais aquele que veio lutar contra o sistema. O Marçal é aquele que veio nos fazer prosperar. @Paulo Cruz PHI. Eu falo por ele para ele não ter retórica marcialista. Assim, a retórica do Pablo Marçal é essa, vim destravar o código aí e vou fazer você prosperar. Então, tava todo mundo, o pessoal dele já é uma retórica para além da retórica bolsonarista. Como é que a gente vai vencer o comunismo? Quando a gente prosperar. Quando a gente sair da... Porque o sujeito ficava falando assim, porque o povo tá vivendo de auxílio. O Marçal ia ajudar a gente a parar de viver de auxílio.
ao povo ter dinheiro, ao povo poder prosperar, poder empreender. A linguagem do marçalismo é a linguagem do coach empreendedor. Meio misturado com religião também, né? De abençoar. O papo da religião veio misturado, o papo da religião, ele é o substrato da coisa, né? Então, quer dizer, porque o Marçal, ele é oriundo de igreja, ele tem todo... O meu artigo da próxima revista Valete, inclusive, fala isso. O título do artigo é Da Confissão Positiva ao Coach. Porque é isso. Porque ele vem da confissão positiva, da teologia da prosperidade. Ele é oriundo desse universo neopentecostal da teologia da prosperidade. Ele nasce lá, surge numa igreja lá em Goiânia, que era uma igreja que adotava todo esse papo, G12 e prosperidade, confissão positiva e tal. Então, ele vem desse universo e ele vai adaptando. Nisso ele foi muito esperto. Ele foi adaptando o discurso religioso da prosperidade para um discurso secular. E aí ele atingiu outros públicos. Tanto é que você vê muitas coisas que ele fez num passado recente, ele dava palestra dentro da igreja. Ele falava com o povo de igreja. A retórica já estava pronta, né? A retórica neopentecostal da prosperidade. E aí ele aliava a isso, né, a questão da prosperidade material da tal da mudança do mindset. Não, você tem que destravar o código da mente, não sei o que, papapá. Então, assim, são duas coisas associadas. Que é o coach. Exatamente, ele associou as duas coisas. E aí, se ele tá com o público de igreja, ele pega mais o discurso evangeliquez. Se ele tá mais com o público secular, ele vai mais pro negócio do PNL puro. E aí tem a outra camada, né? Que seria a terceira camada, que é do direitismo contra a esquerda ultrapassada, que comunismo, quer... Que aí é o que ele pegou do Bolsonaro. Que quer você dependente do Estado sempre e tal. Eu quero te libertar. Então assim... Encaixou total. Existe uma demanda reprimida. Porque há elementos de verdade nesse discurso. Quer dizer, há um desgaste... da esquerda em razão desse paternalismo exacerbado com a população, em razão de você gerar mais desequilíbrio fiscal, em razão de ter resultado em crises econômicas, toda essa filosofia de gastos que foi implementada pelo Lula, estourou no colo da Dilma, mas veio dos primeiros governos do Lula. Então você junta tudo isso, né, dizendo para aquelas pessoas que você vai criar 2 ou 3 milhões de empregos que ele falava, toda hora até questionei ele a respeito disso no começo da sabatina que eu fiz com ele. E, enfim, você tem uma série, né? Teologia da prosperidade, junto com a linguagem de coach, junto com o direitismo contra a esquerda desgastada, que atende uma demanda reprimida. Aquilo funciona em determinados segmentos da sociedade que se deixam emocionar. Só que a figura individual dele tem uma série de problemas, né? Tem uma série de questões a serem apontadas. Foi apontado por outros candidatos. Quem fez o maior embate moral contra o Marçal foi a Tabata Amaral. Verdade. Ela fez, e ela depois se vangloriou disso, né? Dizendo que ajudei a desconstruir o Pablo. Ela fez os discursos de propaganda, aliás, bem escritos pelos marqueteiros, no sentido de marketing mesmo que eu estou falando agora. Porque tinha ironia ali no meio, sabe? Tentaram, né, dar uma roupagem mais moderna, mais adulta. Jaqueta de couro para Tabata, que tem aquela voz de moça de 30 anos, mais politicamente correta, né? Ela precisa ampliar esse eleitorado. Isso, começou a falar alguns palavrões em várias entrevistas, né? Falava o do M, falava, não quero repetir. FDP. E falou FDP. Aqui ela falou vários palavrões, a gente falou junto. Exatamente. Aí. E aí ela falou assim, como é que é? Mulher não pode falar FDP? Se for preciso eu falo 2 vezes. Exato. Assim, todo mundo foi tentando se adaptar, né? Às vezes parece um pouco a Sandy tentando posar de adulta, né? Mas enfim, deram uma base... Ela cresceu, né? Terminou com quase 10. Deram uma base de forma, né? Com conteúdo, porque o conteúdo era verídico. O Marçal foi condenado. Ele foi condenado por furto qualificado, se associar ali a uma quadrilha, que, enfim, ela colocava, que ele integra a quadrilha e tal, não sei o quê. Então, ela fez essa desconstrução. Eu estava falando dos problemas individuais do Marçal, que foram apontados pelos outros candidatos, e aí ele tem todo o lado narcisista, tem todo o lado da vaidade, tem todo o lado dessa petulância de provocador, etc. Coisa que o Bolsonaro tinha bastante no Congresso Nacional, a ponto de usar
processo de impeachment na hora de dizer o voto e exaltar lá o Ustra. Né? Aquela coisa para provocar o outro lado, né? Claro que isso faz muita gente apontar ali os vínculos dele com a ditadura militar, mas tem uma questão de comportamento humano do adolescente provocador, Sim. mas com mais de 70 anos, né? E o Marçal tem isso. E, assim, eu vim para cá e estava recebendo algumas mensagens e é muito curioso, né? Assim como acontecia com o bolsonarismo, tem muita gente que acredita no xadrez 4D do político. Então, assim, o Bolsonaro fez isso? Não, mas o Bolsonaro tem uma estratégia. É um boi de piranha para passar o Nunes. Exatamente. Quanto mais o Bolsonaro se aproximava do Gilmar, do Toffoli, e votava pela impunidade, né? Quer dizer, estimulava ali aquelas decisões, etc. Não, mas tem uma estratégia. E isso era disseminado um pouco pelos ativistas, tentavam jogar a cortina de fumaça. E agora tem isso. Não, o Marçal é muito esperto para ter publicado esse laudo falso. Alguma coisa ele tá tramando. Na verdade, ele não queria ser prefeito, então ele fez essa jogada, etc. Não tem como não concluir que é uma burrice isso. Não tem como, ele poderia estar no segundo turno, ainda que não queira ser prefeito. Passa pro segundo turno e perde, né? Exato. Quer dizer, você vai ter mais tempo de visibilidade, mais 3 semanas, e outra coisa, você fica refém do judiciário, que agora pode decidir o que quiser, o que for mais conveniente, porque é óbvio que você tem elementos de crime eleitoral, é óbvio que ele vai ter que pagar alguma coisa aí. Enfim, tudo indica que, né, no Brasil não dá para cravar nada, porque tudo pode mudar conforme a conveniência, mas tudo indica que ele vai ter que pagar indenização. A filha do médico em nome do qual se fez a assinatura falsa disse que vai processar, e pode ter multa imposta pela Justiça Eleitoral para ele ou para o partido. Pode ser preso? E ele pode ser declarado inelegível, repito, 8 anos, né? Não vai participar da eleição presidencial se for em 2026 e em 2030. Então, assim, não tem nada de inteligente. Tem a daquele sujeito que, pela vaidade, pelo deslumbramento com o poder, com a fama, com toda a curiosidade que está despertando, ele começa a se achar onipotente. E ele já tinha dado sinais de onipotência, né? Quando ele confessa no Flow que ele ia em velório para tentar ressuscitar defunto, e aí usa as palavras de Jesus Cristo para fazer esse tipo de coisa, né? Jesus falava ali na ressurreição no último dia, etc. O Marçal, ele estava querendo superar Jesus Cristo. E ele mostrou isso várias vezes, né? Teve um outro, assim, ele tentou fazer a paraplégica, né? Uma mulher cadeirante, idosa. Falou de Salomão. Andar. Salomão tem um era vídeo neném. que é absolutamente constrangedor, em que ele levanta, ergue a mulher e tal, como quem vai fazer ali um milagre. Não pode, aí ele alega, né? Não posso recusar a oração para ninguém, etc. Você pode não ser charlatão também, né? Então, assim, é óbvio que aquilo não vai acontecer, que ele não tem superpoderes, que ele não supera Jesus Cristo, mas você vai ficando imbuído daquela vaidade, daquela arrogância, daqui a pouco você acha que você vai fazer, você vai provocar, as pessoas vão reagir. O Bolsonaro tinha bastante disso, né? Vou esticar a corda, o quanto, enfim, eu acho que devo, e que se dane, e vai ser repercussão, meu nome vai ficar sendo ventilado o tempo todo. A gente sabe de histórias do Bolsonaro falar assim, quem aí saiu no New York Times, ele que tinha saído, entende? Vão ficar falando de mim, aí o sistema vai se voltar contra mim, eu vou mostrar como o sistema me persegue e tal. Só que, assim, foi um cálculo errado, né? Porque é uma atitude muito imoral você publicar o laudo falso sobre o uso de cocaína de outra pessoa, por pior que ela seja, mesmo que fosse verdadeiro, histórico político, né? etc. Isso publica, né? Tem um detalhe nisso que você falou que é importante de salientar. O discurso neopentecostal desse aí, vou lá, né, porque ele estava explicando pro Igor por que ele tinha feito aquilo, deu uma explicação esdrúxula, mas assim, ela é plausível do ponto de vista de quem acredita naquilo. Que falam que vocês farão milagres maiores que os meus. Não preciso nem te explicar isso. Então, assim, do ponto de vista de uma pessoa, de um crente que tá ouvindo aquilo, o crente fala assim, é isso aí. Faz sentido, né? É isso aí, eu boto fé. Ele usa porque faz todo sentido para uma pessoa que acredita. E assim, eu sou crente, acredito em muitas coisas, né? Que para muita gente pode parecer absurdo. Eu acredito que
uma pessoa pode ser capaz de levantar um paraplégico. Eu acredito nessas coisas, assim. Só que não são coisas que... Eu vou usar uma frase do C.S. Lewis. Exatamente. Ele diz o seguinte... É uma distinção muito importante que você vai fazer agora. O C.S. Lewis diz o seguinte: os milagres costumam se encontrar nos lugares onde a gente não quer estar. Eles acontecem em lugares onde há uma necessidade absoluta de que eles aconteçam. E a gente não vai estar perto, porque ali é onde está acontecendo uma coisa que eu não quero nem estar vendo o que está acontecendo. Não é feito de uma maneira oportunista. Existe pra você ter os créditos daquilo. A oportunidade do milagre é um negócio muito sério, né? Então, mas, de novo, do ponto de vista do público evangélico, e aí eu digo o seguinte, eu até coloquei no meu Instagram essa frase, porque é o seguinte, eu acho que essa foi a segunda vez na história recente brasileira que a apostasia foi vencida. E eu acho isso, e eu dou graças a Deus que isso aconteceu. Porque na época do Bolsonaro isso já me deu muito trabalho. Eu escrevi artigos sobre isso. Assim, apostasia é trair a mensagem do evangelho para fins que não são, ou que não são voltados para a redenção e para a remissão dos pecados. Né? É trair o evangelho de Cristo. Então, o que esses caras fizeram, a meu ver, né, é uma traição ao evangelho de Cristo. E começou lá com o bolsonarismo, é isso já. Eu escrevi artigos sobre isso, eu fiz... Tem um curso meu de graça lá na Gazeta do Povo sobre isso, religião e política, uma relação perigosa. Assim, você vai, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, esse negócio tá todo lá, não precisa ser gênio para enxergar toda a relação que acontece no Antigo Testamento entre os reis e os sacerdotes, já é um retrato disso. Toda hora dá ruim, toda hora dá problema, o povo vai cativo, Deus fala, me largaram, então vocês vão se lascar agora e vão ficar a própria sorte. Toda hora isso acontece.